o áudio. Tudo certo? Então tá bom, tá rolando. Tá rolando, né? Então Tá tudo rolando. certo. E meu querido amigo Vinícius Escofantasma? Ficou fantástico. Tá Tudo certo, bem com você? Fazendo piadinha com o meu nome. Não, que isso. É normal, tô acostumado, tô acostumado. É, Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Então, cara, esse episódio é especial pra gente, é o episódio número 11. A gente tá aqui com convidados fenomenais, que eu já vou apresentar já rapidinho. Mas, assim, quando a gente tava pesquisando pra gravar aqui o episódio, eu decidi lembrar algumas coisas. Eu tava pesquisando o canal de vocês e tal. E, assim, me veio na memória uma história, assim, que é tão antiga, assim, e eu guardei tanto pra mim. E que eu nunca contei pra ninguém. Acho que nunca contei pra mesmo, você. porque eu também nunca ouvi essa Isso, história. não. Eu nunca contei pra você. Nunca contei pra ninguém. E aí eu falei assim, acho que não tem um momento melhor do que esse pra contar essa história. Então é o seguinte, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, 5 no máximo, uma coisa assim. Eu tava com a minha avó e a minha mãe na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. De onde a família inteira da minha avó de lá e tal. E eu tava lá e a gente foi numa casa, era a casa da minha avó, né? Lá da família dela em Teresópolis. E eu fui visitar, assim, eu bem criancinha, não tinha noção de nada. Eu lembro vividamente porque na cozinha tinha uma cristaleira, assim, bem antiga, que tinha aqueles negócios de queijo, sabe? Tipo, coisa pra botar no queijo, assim. Sei. Era em formato de espadinha, então eu lembro que eu adorei aquele negócio, que eu ficava brincando e tal, não sei o quê. E aí eu tava lá, todo brincalhão, tinha acabado de chegar na casa, quando de repente eu me deparo na frente do corredor e eu simplesmente paralisei. Eu paralisei, eu sentia falta de ar, alguma coisa me deu um terror profundo, eu não conseguia me mexer, assim, nada. E eu só conseguia olhar no fundo do corredor, tinha uma porta fechada, um corredor meio escuro, assim, a porta estava fechada. E eu sinceramente, eu não me lembro de ver nada, vulto, nada. Eu só simplesmente me lembro dessa cena, do corredor com a porta fechada, tudo escuro. E eu não conseguia chegar mais perto daquele corredor, depois disso. Eu parei, parece que eu parei de brincar, não sei o quê, eu simplesmente parei. Então, e aí, assim, até onde eu me lembro, era isso, né? Anos depois, muitos anos depois, eu tava conversando com a minha avó, e agora ela tem 90 anos, então ela gosta muito de contar história, e contar às vezes a mesma história 50 vezes. E às vezes a gente tem aquela coisa, né, de estar fazendo uma coisa, ela contou a história tantas vezes, tem uma hora que a gente para e presta atenção mesmo, né? E aí ela tava me contando a história exatamente daquela casa. Porque, assim, na cidade de Teresópolis, nos anos 30, um pouco antes, nos anos 20, não existia serviço de funerária, nada. E o avô da minha avó, que se chamava Américo Berlim, ele era marceneiro, ele fazia móveis e a prefeitura chegou para ele e falou assim, olha, tem muito indigente e tal, então a gente precisa de caixões, você pode fazer, a gente dá um dinheiro e você faz caixões pra gente. Ele, tá bom. E nisso começou a funerária Berlim, existe até hoje, é uma das mais antigas na cidade de Teresópolis. Inclusive, na cidade de Teresópolis, tem um cemitério que chama Calinda Berlim, que é a tia da minha avó, por parte de pai, né? Então, essa funerária existe há muitos anos. E essa casa que eu fui era a casa da funerária. E que quem cuidava antigamente era a avó da minha avó, que chamava Glória Berlim. E, assim, a minha avó estava me contando que ela, durante os anos 30 e tal, nos anos da guerra e tal, ela recebia muitos enfermos, porque era uma coisa que na época não existia muito hospital público, né? Não tinha essa coisa da saúde para todo mundo e tal. Então ela recebia enfermos e ela cuidava das pessoas, às vezes com doenças contagiosas, com qualquer tipo de doença. Ela fez um quartinho, ela pegou um dos quartos daquela casa, ela abriu a porta de dentro, abriu uma porta para o exterior e ela deixava as pessoas lá, não deixava ninguém chegar perto e tal. Inclusive essa avó da minha avó, ela morreu de tuberculose, exatamente por causa disso. E ela cuidava sempre das pessoas lá. Muitas pessoas, inclusive, morreram naquele quarto, né? Das enfermidades que elas tinham. E aí que eu fui, mas peraí, onde é que ficava esse quartinho? E aí ela veio e me contou que era exatamente o quarto do fundo do corredor
da porta, onde anos antes, né, com 4 anos, eu tinha ficado paralisado na frente. E aquilo, assim, na hora, quando uma coisa ligou na outra, Encaixou, assim, né? uma coisa encaixou na outra, falei, meu Deus. E assim, e para mim é significativo, acho que vocês vão descobrir, porque eu sou mais do lado mais cético, né? Então, uma coisa ter ligado na outra foi, assim, profundamente... não sei se a palavra é... Catártico. Catártico. Eu ia falar perturbador, mas não é perturbador. É exatamente isso, é catártico. É uma coisa assim que eu não consigo explicar, né? Aham. Então... É você testemunhar o cético testemunhando um evento que ele Exatamente. não consegue explicar, Exato, né? que qualquer pessoa está suscetível a estar na frente de coisas que a gente não consegue explicar e tal. Então, assim, muitos anos depois e tal, já adolescente não, já devia ter uns 11 anos, tá? Um pouco antes da adolescência, eu estava em casa, que eu morava em Brasília, né? Eu cresci em Brasília, e eu estava em casa, eu não estava muito bem, não estava me sentindo muito bem, eu estava assim, sabe, com uma coisa por dentro de mim, e aí eu decidi sentar assim, na frente da TV, na época eu não assistia muito a TV e tal, e aí eu liguei a TV, e eu vi lá uma coisa que, cara, me marcou profundamente, cara. Sabe o que era? Sei. Não sei, fala. Não sabe? Sei. Era o filme Caça-Fantasmas, Caça-Fantasmas. que não tem nada a ver com a história, mas acho que é um bom gancho para a gente introduzir os nossos convidados aqui, os Caça-Fantasmas do Brasil, o João Toqueto, beleza. Toqueto. E a Rosa Maria Jaques Segunda. Muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente tá Bem-vindos e obrigado mesmo. Muito obrigada. É verdade, a gente está muito feliz de ter recebido vocês aqui. Imagina. Não, foi muito bacana vocês virem mesmo. Obrigado mesmo. Imagina, a gente, quando você falou podcast, viu, porque a gente sabe, nós somos jornalistas, né? Aham. E a gente sabe que é muito falar, né, falar do nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, foi assim que a gente foi vencendo os preconceitos, né? Quando você falou que é muito cético, quer dizer, nada mais concreto do sobrenatural quando você tem a vivência. E a maioria das pessoas tem vivências sobrenaturais. Mas negam, né? Negam. Negam. É Vários difícil, motivos, né? Por vários motivos. É. Então, assim, para começar, eu queria começar com uma pergunta aqui para vocês, e talvez até para o Vinícius depois, se ele quiser responder. Sim, vocês, essa coisa do paranormal, da Casa Fantasma, ele começou, vocês têm alguma experiência assim mais jovem ou começou mais tarde? Como é que é na vida de vocês como começou essa coisa do sobrenatural e tal? Eu comecei a experiência, a ver situações com 6 anos. E vou te explicar, dos 2, 3 anos até os 8, 9 anos, a gente está com a sensibilidade à flor da pele. Não está contaminada pela religião, pela família, pela cultura. Então, o que predomina são as percepções. E isso, até os teus 12 anos, tu tinha sensibilidade, mas a flor da pele. Aí entrou vários processos na tua vida, né? Que te transformou no cético. Tu não pode ser cético porque tu já tem experiências. Tu pode negar, é diferente. Negar é diferente. Desde os 6 anos, eu tenho 70. Desde os 6 anos. Os 6 anos foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência. E você lembra? Não? Mas eu não tenho como esquecer. Imagino que isso é difícil esquecer, né? A minha mãe, era um dia de chuva, numa época de inverno. Eu tinha uns 6 anos. Eu ia fazer. Minha mãe tinha um preto e branco, um quadro de Cristo com a coroa, aquele quadro preto e branco. Eu estava brincando na cima da cama da mãe e na cabeceira tinha esse Cristo. Aí eu olhei, fiquei olhando. Eu olhei de novo, aquele rosto saiu o rosto do quadro, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para mim e piscou. Daquele dia em diante virei vidente. Foi a primeira. Tanto é que, independente de religião, porque eu não tenho vínculos religiosos e não defendo, eu sou devota dele, porque ele abriu, porque ele foi o maior exemplo de paranormal, ele foi, eu
estudar Jesus, independente de crenças, ele foi um paranormal. Então, aquela presença me ajudou a aceitar o que viria pela frente na minha vida. Que legal, ele te introduziu a isso, né? Que legal. Sobrenatural. Que bacana. Vamos dizer, é o mestre. É o mestre. Não é a religião, mas é um... Sim. Agora, então você desde os 6 anos, mas vocês já fazem o que vocês fazem há muitos anos também, né? Há 30 anos, pelo menos? Então, o nosso canal no YouTube tem 11 anos. Tá. Mas nós estamos juntos já, vamos dizer assim, nós somos casados há 26. Mas a gente já se conhece há 32, por aí, que a gente, quando nós começamos, eu tinha produtora em Porto Alegre, né, e chamei a Rosa, porque a Rosa sempre trabalhou com empresas, né, quer dizer, ela sempre direcionou a paranormalidade dela, focada objetivamente para resolver problema. Tá. Então, quer dizer, eu coloco o problema na frente dela e a vidência, a telepatia mostra a solução. Não, é por aqui. Objetiva, sim. Por isso que a Rosa acabou não ficando ligado a nada, nem místico, nem esotérico, nem nada. É uma capacidade como todos nós temos, só que é dela mais, vamos dizer assim, 3D. E eu fiquei muito impressionado com essa, né, eu fazia filmes, fazia, né, comerciais, fazia um monte de coisa. Era a maior produtora do estado do Rio Grande do Sul. Só que me abriu um mundo, né, que até então a minha formação era só católica. E eu fui vendo, nós fomos pesquisando, e ela sempre propondo a experiência. Né? Então, vamos lá ver uma situação que aconteceu lá no Itaimbezinho, no Grand Canyon nosso lá. Né? Então, a gente sempre indo nos lugares, sempre experiência, vivência. E eu comecei a ficar muito impressionado com as coisas que eu vi. Né? Junto com a Rosa, além de você ver o fenômeno acontecer toda hora, porque ela é evidente 24 horas, não existe... Não existe um botão de ligar e desligar, né? Não tem. Então ela está sempre vendo, ela está sempre sintonizada. Cuidado, nós da estrada. João, trava que tem um problema ali. Cuidado isso. João, nós vamos bater. Bum! Sabe, quer dizer, Pode deixar que eu estou dirigindo, eu sei dirigir. Bateu no carro do correio novinho em folha. Não, assim, ó... Vou contratar ela para mandar um WhatsApp, assim, não sei o que, vai ter algum problema. As pessoas, não. Nós temos clientes, né, que as pessoas, antes de cirurgias, tem casos assim, até tem um outro livro que chama Tempestades Internas, né, que esse está agora só em e-book. Mas esse, tem os casos, a Rosa escreveu os principais casos, assim, desde essa primeira evidência, aí foi durante toda a vida dela, adolescente, coisa que ela aprontou horrores com isso. Né? Então são casos muito legais, né, de como que ela vivenciou isso. E nós com essa... aí eu vi que era um conteúdo fantástico. Aí eu fazia comerciais, só que na verdade nós viramos o conteúdo. Eu comecei a colocar o que a Rosa produzia em todas as plataformas. Né? Era o e-book, livros, revistas, jornais, tanto que nós somos jornalistas. A Rosa ganhou o registro de jornalista justamente pelo tanto que ela já produziu, né? E fizemos aqueles canais SMS. A Rosa foi a primeira a ter canais em todas as operadoras no Brasil. Né? Então, realmente. Só que e a gente viu que só que sempre fez isso, só que eu não filmava as investigações. As famílias chamavam a gente, né? Nós fomos aqui no Joelma com um dos construtores né? Hoje ele já morreu, o Dr. Kassab, mas ele não conseguia vender os andares dele. Nós fomos lá, a Rosa vivenciou, né, todo o problema do Joelma, né, e depois ele conseguiu vender, quer dizer, só que eu não filmava, a gente não filmava. E o Caça-Fantasma acabou sendo um registro do nosso mundo, das nossas coisas. Entendi. E veio depois, né? Veio depois com um formato assim, porque nós nunca se enquadrava, a gente nós não estamos ligados a nenhuma religião. E as soluções que a Rosa dá são únicas, porque cada caso é único. Né? Nunca é igual. Nenhum processo é igual, porque nós, seres humanos, somos únicos. Então, o nosso resultado sobrenatural também é único. E por isso que a gente não está ligado a nada. E aí a Rosa... eu vi essas situações e aí eu me perdi.
Não tem problema. Não tem problema. Não, eu tava falando assim, vocês já estão há pelo menos 30 e poucos anos, o YouTube tem 11 anos, isso, né? Isso mesmo. Como que vocês imaginam? Vai abrangendo assim. Tanta coisa, raciocínios, é fácil. É muita informação. É tanta informação que é São fácil. tantos caminhos para seguir no raciocínio. Por isso que eu virei gago. Porque eu tinha muitas palavras para dizer ao mesmo tempo e na escolha delas eu me perdia. Sim. Mas o nosso foco atualmente está muito ligado a empresas, né? Tá. E ao programa Caça-Fantasmas. Tá. Que a nossa proposta é: as pessoas morrem incompletas e insatisfeitas. Então, elas não conseguem fluir porque a alma está presa nas emoções, no contexto familiar, nas brigas, nas alegrias. Então ficam, por isso que se comunica. Tem pessoas que sentem cheiro, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que só vê. Mas além de eu ver, eu me comunico telepaticamente. Então, para mim é mais fácil. Por que eu estou aqui porque eu quero uma oração, eu quero dar um recado, porque eu fiquei de mal com alguém. Então, esse processo a gente vai organizando. E junto a isso, a gente mostra para os vivos a importância da organização na Terra, em vida, vai dar resultados depois de morte. Não adianta você fazer coisas erradas, vários fatores, e depois, uma hora, entrar numa religião. É proporcional. O que eu faço de negativo tem, às vezes, um peso muito maior do que o pouco que eu faço de positivo. Porque, além de ser positivo, eu continuo no egoísmo, na competição, no julgamento. Então, não tem a leveza do sentido verdadeiro. Então, nós trabalhamos com os espíritos para que eles se libertem e alertamos aos vivos: cuidado, que você vai agir, que você vai pensar, para não ter esses pesos que se tornam negativos depois de morto. Agora eu vou dar um chute aqui, vocês me digam se eu estou certo ou não. O problema verdadeiro não são os mortos, são os vivos. Sim. Não é? Não, sim, não é? Sim. O que acontece? Eu morro insatisfeita, incompleta. E tem um padrão, todos nós humanos temos as nossas. Mas tem gente que, por favor, não se poupe. Então, eu morro e fico aqui. Aí, alguém ligado comigo, ou alguém que passou aonde eu morava, tudo, continua com aquela. Tem uma insatisfação, tem rancor, tem ódio. O que eu vou procurar? Essas vibrações. Se nós estivermos de bem conosco, respeitando o alheio, nos respeitando e dando limite, ele não vai entrar em sintonia, porque a nossa sintonia não é igual. Que legal, que legal. E como é que é, todos esses anos fazendo isso, como é que é, eu imagino que não seja nada fácil, mas como é que é lidar com os vivos, né? Como é que é lidar com preconceito com isso? Olha, eu imagino que não seja para pouco mim preconceito. É muito preconceito, muita cobrança, que eu sou vidente, tenho que fazer, obrigada. Né? Agora, lidar com os vivos eu já tenho um limite. Socialmente eu não lido mais, porque as pessoas não me veem mais como pessoa. Rosa, mas tu sabe, eles já vêm buscar a vidente. Então a vidente, se for uma festa, não tem a tranquilidade de ser a pessoa. Então eu já tenho um ressalto. E eu vou dizer uma coisa, não é diretamente para ti. Quantas pessoas dizem que não acreditam? Eu sou muito tranquila, disse, não tem importância, quando tu morrer a gente se encontra. É verdade, é verdade. Eu não preciso fazer a cabeça, porque uma hora a pessoa vai descobrir. É verdade. E tu não, porque tu já teve experiências. Ninguém escapa. Teve uma coisa que o nome Caça-Fantasma, que é registrado, é marca registrada no INPE, né? Todo o nosso material nós temos várias marcas registradas, a investigação paranormal é nossa registrada, a vidente é registrada, visão paranormal são marcas registradas, que a gente buscou na ficção esse conceito do caça-fantasma, do filme né? Porque é exatamente isso que a gente faz. E a hora que a gente trouxe o referencial da ficção, nós nos separamos da parte de religião. Mística, né? A parte mística, esotérica, nós criamos um novo espaço que já existia, claro, né?
o casal Warren, né, que sempre existiu essa investigação, mas sempre foi uma coisa, era uma coisa meio científica, meio sempre entre a religião e a ciência. E a hora que a gente assumiu até o nome Caça-Fantasma, criou uma distância muito boa, e até do preconceito. Quer dizer, Caça-Fantasma é brincadeira, não é sério. Aí quando o pessoal vê que é sério, o pessoal se perde um pouco nas referências. E ainda mais como no México saiu, né? O nosso trabalho acabou tendo tem uma repercussão internacional. No México saiu assim, no Brasil os caça-fantasmas saem da grande tela. Né? Quer dizer, viraram realidade. E é exatamente quando tu não tem a quem chamar, as pessoas estão desesperadas, já tentaram de tudo, nos chamam. E a gente vai e resolve. Que legal, que bacana. Que bacana. E a plataforma YouTube é bem legal isso, porque ela também está desvinculada com grandes mídias, com empresas grandes que assim que mexem diretamente no seu conteúdo. Assim como vocês não têm uma instituição de uma igreja, uma religião que está mexendo no trabalho de vocês, a divulgação também não é mexida. A divulgação é de vocês. Bem mais democrático, né? Muito mais. O YouTube para nós é uma ferramenta. Só falar um pouquinho mais. O YouTube para nós é uma ferramenta, é um currículo. Que nós mostramos o nosso currículo. Porque nós, fora da televisão, fora do YouTube, nós somos muito conhecidos. Mais conhecidos que dentro do YouTube. Né? Porque a gente acabou ocupando um espaço que tinha o Mr. M, depois o Padre Quevedo, não, era o Zé do Caixão. Quer dizer, o nosso Sobrenatural é muito, assim, são figuras, são personagens que existiram. São caricatos. Né? Acho que sempre levou-se mais pro lado da comédia, do tirar o sarro, né? O de impor, porque o Padre Quevedo tinha uma religião é isso que eu ia falar, talvez é por causa que como no Brasil tem uma influência católica muito forte, essa coisa que mexe muito com o terror, com o fantasma, sempre foi muito repreendido, tanto que o Zé do Caixão, ele é um cara assim, pioneiro no Brasil, que ele foi o único, ele é um dos pouquíssimos que conseguiu mexer com essa, porque você falar no diabo, falar do espírito ruim, isso sempre foi mal visto dentro do Brasil, né? Isso é muito combatido, né? E essa referência claro que tinha os espíritos, pô, Chico Xavier, né, uma pessoa fantástica, Zé Arigó, outra que vale a pena vocês verem, a história do Zé Arigó é uma coisa assim, é do tamanho e proporção de Chico Xavier, um negócio, um cara fantástico, né, e só que na mídia ficou esse ato, sabe, ficou uma coisa, aí nós entramos, quer dizer, todos os programas chamam a gente, justamente porque o pessoal aqui tem, quer dizer, não é religião, não é médium, é paranormal, quer dizer, é um outro, virou... Você tá desvinculando, né, essa associação com o misticismo. Com uma leveza muito maior, até estética, né, então, quer dizer, do pessoal olhar aquela coisa, já veio o pessoal aqui fazer a cabeça, dizer que que é o diabo, nós não, sabe, então, quer dizer, saíram as leituras religiosas. Mas também temos que perceber, porque também a gente faz o estudo de tudo para entender história, arqueologia, religião. Claro. Sim. Cada época, cada cultura, dentro daquela necessidade, dentro daqueles limites, os paranormais captavam e traduziam. Você notar, teve as bruxas, a sacerdotisa, os magos, mas eram paranormais que tinham o seu limite de conhecimento e de época. O que aconteceu? Chegando nesse... O que é um médium? É um paranormal que não se conhece, que deixou alguém dar o rótulo para ele. Então, o importante pode ter sua religião, pode ter sua fé, é o livre-arbítrio. Mas, primeiro, postura e segundo, se conhecer. Porque senão tu vai ser rotulado. Eu já tive vários rótulos. Eu já fui mãe de santa, respondo de Santo Antônio, um médium, e no final não sou nada disso. Curandeira. Sou só uma vidente, porque nós não podemos nos ser atingida pelos rótulos. Para tu não ser atingida pelos rótulos e bitolada, tu vai ter que fazer o teu mundo, fazer a tua caminhada, fazer a tua história. Dar o tempo para entender. E as pessoas não querem isso. Elas já querem tudo mastigadinho. É verdade. É o que a gente estava falando, alguns podcasts atrás, a gente estava falando com um psicólogo, o Arthur Beberian, que é um cara excelente, tá? E a gente estava falando exatamente sobre essa coisa de como que na sociedade a gente tende a formar tribos
culturais e que mais para você querer se estabelecer acima do outro do que você realmente querer se identificar. Não é a questão de que assim, eu acho isso e eu quero me identificar. É assim, não, eu quero ser mais do que outro, eu sei mais do que você. Né? Então as pessoas se encaixam nesses tribos. É uma forma de te encaixar com o médium, te encaixar com alguma coisa, exatamente isso. Fala, um exemplo que eu acho que é clássico, que né, não é a nossa época, mas a bruxa, né? A bruxa. A pessoa, a mulher principalmente, que tivesse uma sensibilidade naquela época, era taxada de bruxa, e não só taxada, era queimada, morta, né? Mas aí, além disso, houve um processo muito interessante, porque a Igreja Católica foi fundada por... Esqueci o nome do... Constantino. Constantino, que dominou muitos países. E tornou oficial ela. E tornou ela oficial. O que é uma bruxa? É uma benzedeira, é uma pessoa que dava ervas, que tratava, que aconselhava. Nisso entrou a Igreja Católica que puxou tudo isso para eles. Eles eram os conselheiros, eles que mandavam, eles que começaram a dar erva. Então, como é que ele ia bater de frente com as pessoas com suas próprias sensibilidades que lidavam com a natureza? Denominou bruxa e mandou matar. Olha como elas eram fortes, que eles não conseguiram nem competir com elas. Eles eliminaram. Mas eliminaram até por ali, porque sempre alguém sobrou, né? Sim. Sempre alguém sobra. E hoje, graças a Deus, a gente não vive mais dessa época, né? É verdade. Mas eu acho que permanece esse negócio de rotular, até porque o ser humano funciona dessa forma, né? O que o ser humano não consegue entender, ele tende a querer destruir. Que não convém também, né, querido? O que não convém. O que não convém, mas eu acho que é principalmente assim, o choque inicial para o ser humano, quando ele se depara com uma coisa que ele não entende, o inicial assim, em termos evolutivos, o inicial é ele querer se proteger, é um instinto evolutivo, né? Então eu não conheço aquilo, eu não sei que ameaça aquilo representa para mim, então eu quero repelir aquilo, eu quero que aquilo fique longe de mim. Exato. Sim, né? Mas também precisa entender. Então, no evolutivo, no tempo de 1.500, 2.000 anos atrás, porque o ser humano está se dando como muito evoluído. Exatamente, e continua as perseguições. Mas é aí que está... Continua a maldade. Esse é um ponto super interessante que a gente conversou, inclusive, com o próprio o Dr. Arthur, que é justamente isso. A gente está há muito pouco tempo. A gente tende a esquecer que a civilização tem tanto pouco tempo em relação à idade do homem, né? A gente está num momento tão curto desse tempo todo e a gente esquece disso. A gente acha que nós já somos seres evoluídos, que já atingimos o nirvana, né? Que temos empatia. A gente fala de palavras como empatia, né? Como solidariedade, e o nosso material biológico, ele ainda não chegou nesse nível, né? Isso é só um construto psicológico. A gente, os nossos genes ainda não incorporaram esse tipo de conceito. Porque não, tempo já houve. O tempinho mesmo, para alguns processos de evolução já houve. Mas a família, a sociedade, a religião, a política segura esse processo. Sim, a gente tende mas é por isso mesmo, o nosso próprio instinto nos freia, né? E é assim que funciona a evolução. Ele tem que nos frear até que ele não freia, até que ele chega no ponto e fala: peraí, se eu não fizer isso, eu consigo continuar, me perpetuar e sobreviver. Mas o que eu quis dizer é que assim, a gente está num ponto que a gente acha que a gente já chegou nesse ponto da evolução, né? E a gente ainda é regido por muito do nosso instinto básico, né? Animal, né? Animal que nos leva a fazer essas coisas que são irracionais, né? Então, parte do princípio, eu concordo com você totalmente. Então, por que o ser humano tem a arrogância de dizer que está evoluído? Por que o ser humano tem a arrogância de dizer que eu sou mais que o outro? Isso é uma arrogância. É arrogância. Isso é verdade. Claro. Ele podia... Total.
ter um pouquinho bom, nós estamos nessa fase de evolução, vamos dar a mão para ninguém cair aí no meio do caminho. Esse seria o melhor, o ideal, né? Seria o ideal. E vai chegar uma época que vai ser preciso. Eu também acho. Porque do jeito que nós estamos indo para a autodestruição. Se a gente não se destruir antes, também a gente falou sobre isso em outro episódio, se a gente não chegar ao ponto ou da gente destruir o meio ambiente, que parece que é o que a gente está bem próximo de fazer já, né? Com o negócio do aquecimento global e tal. Se não for isso, e se não for a gente chegar ao ponto de desenvolver máquinas que vão tomar decisões por nós, se não chegar nenhum desses dois, aí eu acho que a gente consegue chegar no ponto em que a gente transcende esses instintos que eles não combinam mais com as nossas necessidades, né? Então, o negócio da tribo, o instinto ele combinava antes, porque eu precisava me proteger, então eu me juntava com outras pessoas para me proteger de animais ou até de outras pessoas, né? Só que hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, só que o instinto permanece. É genético, isso. Tá no seu sangue, isso, exatamente. E ele permanece, só que ele não bate mais com a nossa realidade. Não tá no teu então, Posso botar um outro ângulo? Claro. Vontade. Um outro ângulo que nós temos uma série no canal que chama Híbridos Mutantes. Que aí eu vou trazer um outro elemento para nossa discussão, que são os alienígenas. Tá. Né? Então, porque, quer dizer, dentro do que a nossa experiência, porque o sobrenatural, na verdade, ele tem um viés muito forte, né? Então eu vou falar a tese da Rosa, né? Que a Rosa chamou, o primeiro livro era Paranormalidade, o Elo Perdido, né? Então, eu vou rapidamente, assim, dentro do que a gente entendeu, né? Aproveitando toda a informação que já está aí, né? na mídia, falando da colonização. Então, vieram os extraterrenos, certo? Vieram colonizar o planeta. Então já tinha aqui a atmosfera, os animais. Aí eles escolheram, pegaram várias raças e criaram os híbridos. Então nós somos híbridos. Então eles pegaram o macaco, o cachorro, o morcego, o lobo, o urso, o peixe, o lagarto, e criaram espécies novas e ficaram monitorando essas espécies que somos nós. Então, os continentes, as pirâmides, aí tem toda essa história que já está tudo contado no History, tem um monte de prova e tal. O que aconteceu? Chegou um momento, né, e isso já data mais ou menos assim, a hora que nós, como raça, nós não aceitamos mais a interferência deles e nós nos rebelamos. O Olimpo, aí tem um monte de referências também. Os anjos caídos. Os anjos caídos, um monte de coisa. O que aconteceu? A gente expulsou eles do nosso dia a dia. Eles estão aqui, sempre estiveram, estão nos acompanhando. Mas nós acabamos nos rebelando justamente pelo nosso instinto animal. O resultado da nossa sociedade hoje é uma sociedade criada pelo instinto animal. Tanto que a nossa alma vem dos alienígenas, quer dizer, tem o animal e tem o alienígena. A nossa alma vem dos alienígenas, a nossa paranormalidade vem do alienígena, quer dizer, nós somos descendentes deles. Aí cada criação, cada história, só se você vai ver nos Vedas, isso está escrito. Se você vai ver, né, em vários livros, estão lá, isso está escrito. Quer dizer, a Bíblia tem, isso está escrito lá, só que com metáforas e também foi transformadas durante o tempo. A nossa sociedade e essa sinuca de instinto que nós vivemos, porque é totalmente, se você vê, a nossa sociedade é territorialista, né? É isso, é só instinto animal. É o território, é o alfa, né? É a sexualidade. Quer dizer, nós vivemos um mundo animal. Não tem saída. Só que ele não bate com a civilização, né? Com o advento da civilização, né? Todos os seres que vieram trazer o conhecimento, né? Todos eles, Chico Xavier, Jesus, Buda, Tesla, quer dizer, todos esses que vieram somar, trazer o conhecimento, foram exterminados. Se nós tivéssemos seguido as orientações deles, a nossa sociedade hoje estava evoluída. Dentro tecnologicamente, com Tesla, né, como Buda, com todos esses que trouxeram, mas nós eliminamos eles. O nosso instinto animal, né, territorialista, predador... De eliminar o que a gente não conhece, não entende, né? Superior, acabou com tudo. Então, a grande questão é essa, nós estamos nos exterminando, não tem saída. Nós só vamos, a gente só vai conseguir sobreviver depois que o caos estiver bem forte e não pelo amor, não pela compreensão, mas pela necessidade de sobrevivência a gente vai entender. Mas também tem um detalhe, se vocês me permitirem. A natureza, ela se transforma. A gente destrói, já houve muitas...
eventos naturais, mas ela se constrói. Verdade, verdade. Quer dizer, a nossa É só por isso que a gente está aqui, né? Porque se ela não fizesse isso, a gente já teria ido ela embora há se muito tempo. Mas futuramente, o período que nós estamos destruindo até ela se construir, vai ser um período muito longo e muito pesado para nós. Ah, sim, sim. Muito pesado para nós. E daí vem as inteligências que as pessoas falam, não para usar a nossa inteligência, mas para construir. Inteligência artificial, tá falando? A inteligência artificial para construir. Bom, eles não têm mais condições, capacidades, estrutura, postura para plantar. Vamos plantar. Eles não têm mais condições, estrutura para organizar um transporte. Vamos organizar. Então, exatamente. Isso é o que se espera da inteligência artificial. Para isso, eles não vêm dominar a nossa. Mas por comodismo, por necessidade, vamos permitir a interferência. O problema que algumas pessoas dizem é que assim, a ideia da inteligência artificial é essa, né? É justamente que ela faça isso, que ela venha para ajudar a gente, como todas as outras ferramentas que o homem sempre criou, né? Para ajudar ele. Mas existe uma preocupação, e isso não é só minha, assim, é uma preocupação de pessoas, por exemplo, o Elon Musk, o dono daquela empresa Tesla dos Estados Unidos, não sei se vocês conhecem. Ele é um empresário super bem sucedido e tal, da África do Sul, e ele tem uma empresa, ele inclusive trabalha com a inteligência artificial, e ele é um dos caras que fala, olha, é meio perigoso a gente desenvolver tão rapidamente, assim, sem regular. O que ele defende é que deveria ser regulado esse processo. Por quê? Porque existe aquele conceito do Isaac Asimov também, que a máquina pode chegar num ponto em que ela é tão racional e tão inteligente que ela faz um cálculo. E esse cálculo é, se esse número de pessoas continuarem nessa Terra, fazendo o que eles estão fazendo, a Terra não vai sobreviver até tal data. Então eu preciso eliminar tantos por cento dessa população. Mas já está vendo, querido. Sem que ninguém notasse, já está vendo. Ah, sim, daí é por outro controle, nós né? Mesmos. A inteligência, ela é artificial, mas ela tem o penso de alguém que montou. Entendeu? Ela não é a inteligência como a do ser humano, mas se alguém montou isso, vai botar a sua inteligência, que se torna inteligência. Quer dizer, eu vou montar isso aqui desse jeitão, eu coloquei a minha inteligência, mas uma inteligência limitada. E já está acontecendo esses processos. Agora, uma coisa legal que você estava falando, João, tem um livro, com certeza vocês dois conhecem, não sei se você conhece, Rafael, que chama Eram os Deuses Astronautas. Conheço. Eric von Däniken, né? Pessoalmente. Conheceram pessoalmente, legal. Nós vamos, inclusive, trazer não sei se vocês conhecem, o professor Gevaerd, da UFO Brasil. Sim, a gente conhece. Da revista. Ele vai vir aqui também, conversar com a gente. Ele tem um conhecimento muito bacana. É que ele tem esses dados que nós estamos falando né? Claro que essa cola que a gente deu é uma visão muito nossa, porque a gente viu o que a gente pode contribuir com a ufologia. Tem as provas, todo mundo provou, todo mundo sabe, né? Quer dizer, não acreditar em vida em outros planetas é medieval, é ridículo, né? A gente nem, eu não acredito, o problema é teu, quer dizer, se tu quer ficar na Idade Média, quer dizer, não, sabe, é isso que é a internet, que o mundo mudou, quer dizer, você tem a opção de botar um chapéu, uma venda, não tem problema. Venda não vê nada, né? Mas isso não muda nada o que está acontecendo, então está tudo provado. O que nós tentamos mostrar, juntar essas teorias, e aí vem justamente o contato, né, muito grande da Rosa com esses povos alienígenas, né, que contaram para ela, né, por que é dessa situação. Né? Eu acho que é isso que a gente consegue contribuir com todas essas teorias do astronauta antigo. Quer dizer, mas por que isso? Da onde que vem? Né? Porque o nosso contato não é só mental, é físico. A gente tem contatos físicos com eles. Mas as pessoas nos dá, faz. Não. Nos dá o contato, diz onde é que estão, né? Porque mas não tem como, eles já pegaram. Eles a NASA faz horrores com eles. Né? Então por que a gente vai entregar? Se eles confiaram, a gente temos código, conversamos fisicamente. Por quê? Porque houve um respeito, eles podem aparecer.
acessa o código, a gente conversa, eles aparecem. Mas há uma diferença. Esse código não pode ser passado, porque eles já sabem que que o ser humano, todas as informações que pego, não é para a humanidade, é para a conveniência de grupos. Então eles não passam mais informações. Imagina, Tesla, sabe, era para nós estar com energia pura, limpa e grátis. Ele trouxe isso, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer com essa informação? Sempre aí entra o instinto animal de novo, de controle, de poder, né? Dos alfas, né? Que querem controlar, que tem um controle absoluto financeiro e, né, todas essas conspirações aí. Agora me fala uma coisa, eu acho que por isso que é tão legal, eu acho que vocês fazem, especialmente é tão legal, mas eu acho mais legal do que esse negócio do misticismo, de tarô e jogar carta. Eu acho mais interessante o que vocês estão fazendo justamente por causa disso, por causa dessa dissociação, né? E aí você gera você olha para esse negócio por um outro aspecto, por uma outra visão, né? Exatamente. Você elimina, que foi o que você falou, você elimina um pouco do preconceito, porque você está olhando daquilo de uma forma mais fria, não está associada com uma mística, uma coisa mais, que já carrega um peso, né? Então eu acho bacana isso, porque você diversifica. Então você mostra para as pessoas que, olha, peraí, não é só misticismo, não é só astrologia, não é bem isso, né? Existe uma coisa que ela é separada disso, e ela em sua essência ela é pura, ela não tem uma relação, ela não tem uma agenda, né? Não, porque você sabe uma coisa muito interessante, que para mim, búzios, cartas, isso tudo são ferramentas. O paranormal, que não tem a sequência, que não tem o conhecimento, que não tem a segurança, ele busca nas ferramentas e busca na religião um conhecimento para dar tranquilidade e segurança para usar. Não agora, porque isso já está muito impregnado, mas o início foi para esse princípio. Então, o que acontece? Como eu digo, não faça o cursinho para usar sensibilidade. Você tem a sensibilidade, mas não está esporádica ou é flash, não tem essa sequência e não tem a segurança. Faz um cursinho de algo que te faz bem. Carta, tarô, numerologia, mas isso são ferramentas. Se não tiver um paranormal, mesmo com a sua sensibilidade esporádica, mesmo sem que ele conheça a si próprio, a ferramenta não serve para nada. A astrologia, né? Deu o 13º signo. Ninguém usa, ninguém mais nem sabe. Existe um 13º que no início era o serpentário. Não sei por que cargas d'água tiraram e todo mundo acha que a astrologia está perfeita. E cadê o 13º que foi retirado no meio do caminho? Provavelmente essa coisa de serpente e tal, talvez a igreja já caiu em cima, porque tem, tem todo um imaginário em cima disso. É possível, né? É possível. Sim, mas vamos dizer, só porque uma religião, só porque uma cultura quer anular, anula. Mas e a responsabilidade de quem permitiu isso? Bom, mas aí é a questão questão do poder, né? Bom A questão de poder político, o quanto a igreja se apropriou de um monte de coisas. Tá aí, né? agora tá indo, então, né? tem uma situação, um dos híbridos que surgiram dessa criação de raça foram os reptilianos. Os reptilianos são hoje, quer dizer, se você procurar, ele tá tatuado no corpo das pessoas, que são os dragões. Por que os dragões viraram o demônio? Por que eles acabaram? Só que se você olhar na China, no Japão, os dragões estão no mundo todo, e sempre foram seres mágicos. Então, os reptilianos... Mágico porque usam telepatia. São os grandes mestres que está lá no Tibete, lá embaixo, são os reptilianos, né, que são os dragões, que aí entra em Harry Potter, entra em todas essas coisas. Acho que todas as culturas do mundo têm alguma que são seres de versão carne, do que é um seres dragão. de carne que estão aqui, que moram aqui embaixo, né, de nós, como todas as raças, tudo é de carne, gente, sabe? As sereias, os lobisomens, tudo foi seres de verdade, gente. Foram experimentos, né? São híbridos criados.
Tudo isso é de verdade. Os gnomos, a gente tem foto de gnomo lá em Caxambu, sabe? Quer dizer, e aí o que aconteceu? Com essa predominância religiosa, né, de se apoderar de tudo e de todos, né, viraram os dragões e, quer dizer, ele virou o demônio, demoniza, né, as coisas. Demoniza, porque né? Porque o fogo do inferno, o dragão. dragões. Por quê? Né? Porque os reptilianos estão na Terra, estão dentro da Terra. Na Terra tem uma parte que é fogo mesmo, né? Os lavos, vulcões. Então eles associaram para que ninguém, porque o povo mais fácil da gente se comunicar, além dos discos, são eles. Porque estão na Terra, eles aparecem e falam com determinadas pessoas. Mas o que fizeram? Olha, isso que está aí debaixo da Terra é coisa do diabo. E o pessoal foi se que está lá no Tibete, lá embaixo. Que é isso, esses lugares, esses portais que o pessoal vai, né, voando a batatinha, vai construindo, né? O pé grande é um híbrido que é o cara que cuida do portal lá. É o guardião. Quer dizer, tudo isso tem tudo a ver e é lógica a história. Sabe, se você começar a olhar por essa sintonia, são raças criadas, né, em evolução, né, outras se retiraram, porque nós, os seres humanos, nós acabamos com tudo. Nós invadimos todas as áreas, a gente acabou. Né? Esse raciocínio que não precisa a inteligência artificial dizer que nós mesmos estamos nos destruindo e vamos acabar com, sei lá, aí tem muitas previsões de muitos paranormais sobre quanto vai sobrar, né? Mas nós somos a raça que era para ser uma raça muito especial. A gente pode também seguir para um outro lado mais para um lado mais simbólico, assim, que o fogo ele representa exatamente a transformação, a ciência, ou a ação do homem para transformar, que são coisas que historicamente muitas religiões elas sempre quiseram barrar, porque a partir do momento que o povo começa a ficar mais douto, começa a ficar mais capaz de fazer suas próprias tecnologias, diminui o poder da própria igreja, da própria religião. Sim, então o fogo como mal, não sei o que, às vezes também tem muito isso, né, da transformação. A ciência vai cada vez mais ficar mais importante desse processo. Mas eu sempre quis entender uma coisa: a ufologia, a ciência e as religiões, elas têm que sentar para entrar num comum acordo. Porque a ciência, porque faz experiência, não tem um resultado firme, mas é a dona da verdade. Porque dentro da psicologia, já vi pessoas com sensibilidade sendo taxadas de louco. E já vi loucos sendo taxados como pessoas paranormais. Então, precisa-se sentar e trocar conhecimento. Que a igreja não troca, a ciência impõe uma ideia e os paranormais estão tentando brigar, que também já construíram uma história para se defender. Que é por isso que eu acho legal o que vocês fazem, porque eu acho que vocês são uma parte importante desse processo. Verdade. Entendeu? De pegar e falar, peraí, a gente não é brincadeira, a gente não é... Imagina. A gente não é místico e não dá para explicar, não sei o que lá, a gente é sério, o que a gente faz é sério. E dissociar do que as pessoas não entendem e fazer e promover isso para que as pessoas vejam, né? Sim. Então eu acho que é super legal por causa disso, porque vocês estão ajudando a trazer mais próximo, né? Apesar da ciência ter desenvolvido um método que funciona bem, né? O método da ciência funciona bem e ele é muito claro, todo mundo consegue entender o método da ciência. É por isso que ela ganhou tanta força, né? Só que tem um outro lado que eu, pessoalmente, eu também sempre fui muito mais cético do que, né, suscetível a ideias que eu não consigo ver, né? Mas, por outro lado, você pode ver que na nossa própria Constituição, né? A conclusão que eu cheguei, que eu acho super legal, é que assim, a gente se baseia nas regras, por exemplo, nas leis da física. Né? Que foi a ciência que estabeleceu. Só que ao mesmo tempo, isso é o que funciona no nosso mundo macro. No mundo subatômico, né, atrás do átomo, são um conjunto de leis completamente diferentes, né? Só que os átomos são o que nos compõem. Então como é que a gente pode se manter fixo a uma série de leis que estão subjugadas por outras leis? Por baixo de tudo existem outras leis
que são completamente diferentes. Duas coisas estão no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? As coisas estão mais ligadas, né? E aquela questão do Schrödinger e tudo mais, da mecânica quântica e não sei o que lá. E a gente isso rege a gente, né? Então eu acho que isso é um paralelo legal. A gente tende a se apegar às coisas que a ciência trouxe, mas aí, por conta disso, a gente barra todo o resto. E fala, não, paranormal? Não, isso não existe. A ciência não provou isso ainda. Então, logo isso não existe. Só que a própria ciência diz que as coisas são hipóteses, né? É a hipótese de algo existir ou não existir. A ciência diz, mas as pessoas que estudam, que divulgam, impõem regras. O problema é que as pessoas pegam essa hipótese e transformam ela como uma realidade. Né? E a partir do momento que você faz isso, nada mais vale. Aí você não olha para mais nada. Né? É o que nós chamamos de racionais controladores. Porque a razão, na verdade, ela é extremamente limitada. Dos nossos 3 sentidos, que é a tese da Rosa, né, que nós somos formados por razão, emoção e sensibilidade. Né? Claro que o nosso foco é a sensibilidade, que é a paranormalidade. Né? Por isso que nós chamamos de elo perdido. É ela, né, que vai fazer o link de tudo isso. Né? Porque até um físico me disse, João, tu não diz que o sobrenatural não segue regras. Ele não segue regras conhecidas. Né? Porque, quer dizer, é claro que existe um processo. O problema é que não é um processo lógico, racional, que você explica e mede. É vivenciado. Porque é vivenciado e é único. Cada ser humano tem a sua paranormalidade de acordo com o seu DNA. É hereditário. Então é uma configuração única cada um. E nós vamos ter paranormalidades que os nossos ancestrais tiveram. Então não é uma coisa que você aprende e desenvolve. Essa outra, desculpe eu dizer, é uma mentira achar que você vai desenvolver uma vidência, ou que você vai desenvolver telepatia. Não, você tem ou não tem. Não é uma questão de... Você não aprende isso, não desenvolve. Isso é... Desculpe, eu sei que tem gente que vive de cursos, ensina... Imaginário. Né, mas isso é a imaginação. Tanto que lá no processo mágico, na Idade Média, na competição das religiões, eles, dentro do caldeirão, né, das religiões, o pessoal da magia disse, nós estamos perdendo para as religiões. Está vindo aí os protestantes, tá vindo, aí eles incluíram a imaginação no processo mágico. Ferrou! E as drogas. Aí, sabe, aí entrou um processo totalmente fantasioso, entrou a imaginação, que você se imagina em qualquer lugar, tu te imagina fazendo qualquer coisa, né? As drogas te levam, usam o teu referencial cultural, né? E tudo que tu absorve do conceito coletivo, e até dos teus ancestrais também, que a nossa memória genética, e aí cria uma confusão. Então, criou muita fantasia, muita mentira, dentro de um processo que é simples. Quer dizer, você usar suas capacidades paranormais para viver melhor. Quer dizer, olha, aquela pessoa, eu olhei para ele e não me senti bem, esse lugar está me passando uma sensação errada. Essas sensações que nós temos todo dia, todos nós, ao todo tempo, que são as principais. Então, é interessante porque às vezes, geralmente quando a gente está fazendo alguma coisa que não dá certo, a gente tende a culpar o trabalho e não os instrumentos. Né? Então, às vezes, repensar os instrumentos que eu estou usando e falar assim, não deu certo porque o meu trabalho não está bom, ou porque falta ainda eu descobrir um pouco mais. Eu pensar, não, peraí, como eu estou usando para chegar, para fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Isso é um momento também, né? Isso, e o que você falou foi muito interessante, que são domínios diferentes, são a razão, a emoção e sensibilidade. Não tem como você querer racionalizar um cheiro. Né, você pode explicar a ele que são feromônios ou são partículas que não sei o quê, mas você não consegue chegar ao que é um cheiro mesmo, um cheiro que te atinge. Né? É cheiro de rosa, é cheiro Exato. de vela. É um traduzir, é cheiro de rosa. Então não tem como você usar a razão para tentar explicar o cheiro, e o cheiro não pode explicar a emoção que esse cheiro traz. Então uma coisa, como são de domínios diferentes, não dá para você usar uma perspectiva só para explicar tudo, sendo que cada coisa tem a sua perspectiva. É bem legal isso mesmo, bem bacana. Esse conflito é interno dentro de nós. Por isso que o que é o equilíbrio que as pessoas tanto falam? O que é esse equilíbrio, porra? Onde é que tá esse negócio? Não, é você entender quem tá falando dentro de ti. Se é a tua emoção, a tua razão ou a tua sensibilidade. A melhor informação delas é a da sensibilidade, que normalmente faz você se movimentar.
você seguir o tal da evolução. Quer dizer, nós estamos evoluindo, mas o que nos mostra a evolução? É a tua paranormalidade que diz, vai, cuidado, presta atenção, né? Faz a pessoa sair da zona de conforto, da razão que vai nos prendendo. Não, mas se eu fizer isso, vai ter aquilo. É uma sequência de pensamento lógico e racional que te deixa parado. E as emoções, a gente usa as emoções com todo mundo, menos com quem deve, que é a família, os nossos queridos, né? E coloca emoção em tudo e atrapalha todo o processo de trabalho, de organização, né? Porque a gente tinge as emoções e aí a gente se afeta, sabe? Com situações que... Então, quem está falando dentro da gente? E também tem que entender uma coisa. O que predomina é a razão. Eu sou, eu faço, eu quero, eu mando. Quando sai do controle da razão, que deixa as emoções inseguras, é onde a gente procura fora as explicações. Porque quando a razão perde o controle, que tu tenha tranquilidade emocional, como eu digo, não dá um tempo que a gente vai saber por que aconteceu. Tu relaxa e vai fazer outra coisa positiva, vem a resposta do que aconteceu. Mas como a razão, o controle é imediatista, as emoções sofrem, a pressão querem resolver, não dá o tempo para que a gente tenha a resposta. Por que não é? Por que tu está querendo uma coisa e não é o momento? Ou eu sinto que não é o momento, mas dizem que eu tenho que fazer. Então, por que disso? Porque as pessoas são imediatistas, porque as pessoas são racionais controladoras. Tem que dizer do jeito que eu quero, da forma que eu quero e no momento que eu quero. Se não tem essa explicação, vou procurar. Exato. Ou vou culpar alguém. É engraçado que na natureza, por exemplo, sabe qual que é a melhor forma de você não se machucar em alguma coisa, quando você cai, ou quando acontece o atropelamento, alguma coisa assim? A melhor coisa que você pode fazer é não resistir. Quando você relaxa e deixa aquilo acontecer, a chance de você se machucar diminui bastante. Isso é comprovado cientificamente e tal. Bacana. Eu sei que o meu pai, voltando mais uma vez, que a gente falou no podcast passado, mas o meu pai foi atropelado recentemente, há uns 2 anos atrás, mais ou menos assim. E meu pai, ele sempre quis a coisa de esporte, não sei o que e tal, então ele lutava karatê, faixa preta de karatê, fez não sei o que e tal, então ele sempre teve essa coisa. Ele sabia dessa coisa, ele falou que quando ele foi atropelado, na cabeça dele o tempo parou, aquilo ficou em câmera lenta para ele, e ele sabia, ele falou assim, não, eu não posso resistir, eu tenho que deixar o meu corpo, tenho que deixar o carro passar, né? Então, quando ele fez isso, ele pôde sobreviver àquilo, porque talvez se ele tivesse ficado tenso, porque passou bem no peito dele, a roda do Jeep passou no peito dele. Nossa. Ele falou que, o médico até falou que se ele tivesse contraído, teria que quebrou a costela de baixo, se teria quebrado umas 2 costelas, perforaria o pulmão e ele teria morrido. Né? Então, às vezes, essa coisa da gente querer resistir com a razão, as coisas que a gente não sabe, a gente querer... essa resistência forte que a gente tem, às vezes, para tentar entender, é você abdicar do controle. É você abdicar do querer entender. Querer entender, você não querer entender. Isso é uma coisa também que eu ia perguntar. O João acabou falando, mas eu ia perguntar se isso se isso também é uma sensibilidade paranormal. Porque eu tenho, como eu falei, eu também sempre fui mais cético e tal. Hoje em dia eu não sou mais tanto, mas sempre fui mais. Eu estudei ciência, biomedicina e tal. Então eu sempre fui mais ligado à ciência, tá? E esse lado racional, né? Mas eu sempre tive uma coisa que me acontece também, e acontece de vez em quando, e quando ela acontece, não existe racionalidade. Eu sigo exatamente o que acontece na hora que acontece. Alguma coisa me fala, saia desse lugar, ou não interaja com essa tal pessoa. Perfeito. Né? Mas é uma sensação muito forte. E clara, objetiva. E clara, não tem nenhuma dúvida. Não fica racionalizando, mas por isso... Não Isso é sensibilidade. Isso é sensibilidade paranormal. Isso aí. Vamos colocar. Sabe qual é a diferença? Não faz isso, toma cuidado. A razão. Não gosto dele, ele foi grosseiro. Olha o olhar que ele fez. O que ele está pensando? Tu vai armando um pensamento. Daí... tu vai entrar em choque. A sensibilidade sai de perto, não faça.
A sensibilidade dá o toque, a razão vai construindo. Esse é o sentido da evolução. Isso que nós estamos falando da evolução da raça. Que a raça, na verdade, a raça humana, a gente meio que deu uma detonada, né, nos humanos, mas era para ser a raça de sequência dos Greys. Uma raça, né, que os Greys já não tem mais a reprodução, esse é uma puta tecnologia, tudo que tá em nós. Por que a gente cria as coisas? Porque tá na nossa cabeça, é o nosso DNA alienígena que tá nos passando isso, né? Mas a nossa raça era para ser, não sei se ainda vai ser ou não, mas é a sequência deles, que nós viemos, né, agora com uma reprodução anormal, né, porque isso é o que manda na gente quase, né, nesse nosso mundo, mas a gente veio com um físico adaptado, uma super paranormalidade que conseguiu brotar, né, e essa interação, mas a hora que você... O que é a evolução? É a hora que você relaxa, que é o que o pessoal diz, deixa que o universo conspira. Sim, existe um movimento de evolução da nossa espécie, só que o problema é que a nossa razão controladora, as nossas emoções... Faz um movimento contrário. Que é o movimento egoísta. A questão toda é isso. Quer dizer, a gente acha que que o nosso mundo é o único. A gente não percebe a nossa igualdade. A grande história é essa. Não existe ninguém melhor que ninguém. Nós somos complementares. Exato. Quer dizer, o que tu tem complementa. Quer dizer, vocês dois se complementam. Eu e a Rosa nos complementamos. Aqui nós quatro está complementando uma história, levando um conhecimento ou uma dúvida, ou tirando alguma situação de quem está ouvindo. Quer dizer, alertando, no mínimo. Ou alertando. Mas esse que é a maravilha da raça. A nossa igualdade, mas em proporções diferentes, porque se fosse todo mundo robô igual, não tinha um acréscimo, né? E a riqueza única de cada um, que é a maravilha da raça. Só que o que acontece? A gente não aceita isso. Não, eu tenho que ser melhor, que aí é a história do instinto animal, né? Eu ser o alfa, eu me impor, né? Eu sou o iluminado, eu sou sabe? Não, eu sou guru, não, eu sou um avatar, entendeu? Quer dizer, porra, aí tu desconstrói toda a beleza que é a nossa raça. Você já tá tentando ganhar controle, né, quando você faz isso. Você já tá tentando ganhar poder, né? Eu acho que você fica mais cego quando você não se percebe como uma parte de um todo, né? Quando você quer assim, não, eu vou entender tudo que dá para entender, você não vai, você é uma parte pequena de um processo muito maior. Chegaram pro Albert Einstein, assim, uma vez perguntaram assim, pô, Albert, isso aí, você fez tantas coisas que... Ele falou assim, cara, eu movi um grão de areia de uma praia, falta todo o resto da praia para mover. Mas tu sabe que tem um detalhe muito grande. Para nós, a gente já analisa. Eu faço, é ego, é racional, sustentando o seu ego ou a sua insegurança. Porque quando tu trabalha já com algum sentido, o eu não sai com tanta prepotência. Eu parei de falar nós, porque as pessoas acharam que eu falava que eu estava errada. Eu dizia, nós fizemos isso, porque nós já somos o nós, razão, emoção e sensibilidade. Como é que eu quero só que o meu eu racional predomine? Que legal. Bacana isso. E mais uma vez tocando na tecla porque eu sei que tem muito preconceito, né? Existe muito preconceito, existe muita gente que não, como eu falei, que não entende, então tenta repelir, né? Tanto que eu até vi o caso aquele cara famoso lá do YouTube, do Felipe Neto, que fez o vídeo falando que não existe nada, xingando todo mundo, né? Se achando. Né? E se achando, óbvio, né? Porque quanto mais poder a pessoa tem, mais ela fica embriagada com aquele poder, né? Então, e eu acho que isso é legal. Uma outra reflexão que eu acho legal é assim, a gente pega as pessoas que são, teoricamente, as que estão na ciência, que estão na parte correta, né? De acordo com eles mesmos. E você pega as pessoas que não estão presas a esse estigma, não estão presas ao racional, né? Que agora que vocês deram essa explicação é perfeito, porque eu consigo colocar em palavras isso, né? E as pessoas que não estão só no racional, é só você pegar o caso dessas pessoas. Quem que é violento,
quem é que causa guerras, né? Exatamente. Quem é que são as pessoas que fazem isso, ao passo que pessoas como vocês estão dispostas a vir aqui num podcast pequenininho, É verdade. que não conhecem e vêm com o coração aberto, entendeu? Então você compara um outro e fala, quem é que tá errado nessa história, né? Exato. Mas se tu me permitires, aí vem uma leitura. Racionalmente, vocês são pequenininhos. Racionalmente, ainda vocês estão em crescimento. Uhum. Para nós, o que importa, além do crescimento, a força, a intenção, a índole e a validade que vocês dão a vocês mesmos. Uhum. Sabe? Isso que é importante. Não é a quantidade nem, é a qualidade. Sim. Porque essa tua qualidade dessas entrevistas vão abrir outras cabeças ou, no mínimo, questionar. Então, para nós, o valor é uma visão diferente. Só não viríamos aqui se vocês fossem mau caráter, índole má, claro, tudo isso. claro. Aí nem estaríamos aqui. Óbvio. O importante é isso, essa troca, esse conhecimento. Porque quando nós conversamos, nós também aprendemos. Uhum. Mas o que eu estou tentando dizer é assim, vocês, por pensarem desse jeito, já são pessoas que já se provaram pessoas que não são como o caso daquele garoto lá que menino, resolve xingar todo mundo, ou uma pessoa, um católico fervoroso que acha que misticismo é uma coisa horrível, que acha que paranormal é coisa do demônio, né? Mas E digo mais, essa pessoa que acha que é tão fervorosa assim é capaz de chegar a matar o outro e de causar violência em outro, no Não, mas irmão é o que dele. fazem, é o que fazem. Né? É o que eles fazem, em nome disso, né? Então, se você coloca os dois, um do lado do outro, você fala, quem é que tá, no fim das contas, fazendo a coisa certa, né? Fazendo o que a gente veio aqui a fazer, né? Que não foi, a gente não veio aqui para se matar todo mundo. Não, né? para crescer. Mas também tem um detalhe. As religiões são comandadas, foram criadas por paranormais, comandadas por racionais. Tanto é o preconceito, o julgamento, a crítica, sabe? Então sempre o que é o meu grupo de religião é muito melhor que o teu. Mas caso houvesse uma verdade, não teriam religiões. A verdade está em cada ser humano. Por isso que tem essa brecha de cada um dizer que é o melhor. E aí tu vai analisar a vida das pessoas, elas julgam, elas criticam, elas condenam. Tem uma vida que eu vou te contar, às vezes de luxo impressionante. Então, é muito antagônica. A coisa, eu pego uma coisa e faço outra. Não tem sentido. A riqueza do momento que a gente vive, né, que, vamos dizer assim, é o apocalipse. Né? Nós estamos no apocalipse, né? O fim das religiões está aí, está claro, as pessoas estão vendo. Por isso que eles né? estão brigando entre si. A sinuca que eles estão, que os demônios, na verdade, a maioria está dentro das religiões, né? Os estupradores, os pedófilos, né? Que fizeram isso, né, em nome de Deus, né? Porque eles mataram, quer dizer, essa situação toda que está acontecendo aí, e não somos nós, eles mesmos estão mostrando quem são, e é o poder da comunicação. Por isso que você conversar, é isso que nós estamos fazendo agora, né, que é conversar, que é mostrar, mesmo no nosso canal, que, nossa, tem, claro, é um canal levou 10 anos para ter 100 mil inscritos, e em um ano a gente cresceu mais 100 mil, né? E é um público de 18 anos para cima, assim, não falamos com sabe? crianças. Quer dizer, a gente tem, a gente tem um critério muito grande, né? O que eu faço? Qual é a tua idade? Não, fala com teus pais. Né? E nós não, legal, isso é legal. E nós não termos essa necessidade, né, de vender uma crença, de um dogma. Não, o que eu faço para resolver o meu problema? O que a tua religião manda? O que tu acredita fazer de coração? Eu não quero nada, eu gosto de sentar em cima de uma pedra que eu tenho no pátio. Então essa é a tua religião. Não importa, somos nós que criamos os nossos símbolos. A nossa fé está no que a gente acredita e no que pode justamente organizar, concentrar a nossa energia e movimentar o nosso mundo. Positivamente, porque tem pessoas que fazem tudo o contrário. Isso, né? As pessoas de índole má,
as pessoas de genética sustentada pelo mal e sustentada por espírito. Esse é outro, outro lado da moeda, que são os demônios. Nós estamos trabalhando, o João falou, no positivo. Sim, claro. Que os demônios que o pessoal tanto fala e tem muitos nomes e tal, é tudo pessoa que viveu aqui. Sabe? Quer dizer, claro que tem energias de extraterreno, de várias raças, um monte de coisa, mas os demônios, né, que o pessoal tanto fala, dá um monte de nomes, são vivos, homens, pessoas que fizeram que foram demônios em vida, que tem vários exemplos aí. Sim. Né? Esses que viraram os demônios e que é o outro lado da moeda. E tudo foi criado por bem, mas a índole, né, a opção da pessoa era fazer o mal. O lado animal sustentou. Incrível, gente. Incrível. Muito legal mesmo. Por mim, eu ficava mais uma hora aqui e fácil. Não, poxa. A gente agradece e a gente vinha aqui falar disso para nós, né? Quer dizer, muitos raciocínios que a gente, né, que é o que a Rosa fala, a gente se organiza muitas vezes falando, como não é um conhecimento que está escrito. E eu comecei a escrever isso, a série Híbridos Mutantes ia ser um livro. Mas eu comecei, não, eu vou para ficção, eu trago, e a Rosa me dizia, João, e a Rosa me dava um texto, não, isso aqui é assim. Eu falei, não, não vamos fazer da forma fluida, né? Porque claro que a Rosa está conectada, eu tô conectado, nós todos estamos conectados com a nossa essência, né? Então, e isso brota. Então a gente resolveu a gente fez uma live, né? Que foi a live Híbridos Mutantes, e agora a gente está falando dessa história, mas sempre trazendo de uma forma prática. Pedacinhos, né? Como viver melhor, porque isso tem que fazer sentido. Sim. Sabe? Tudo isso tem que fazer sentido no nosso dia a dia. Porque esse sentido do dia a dia que vai te transformar numa alma, num espírito positivo para fluir, não ficar aqui preso, assombrando. E nós tendo que ir lá. E tendo que ir lá para João, Rosa, muito obrigado, de verdade, de coração mesmo. Ganharam 2 fãs de carteirinha agora. É verdade. Obrigada. Obrigado mesmo e espero que vocês voltem mais vezes. É só chamar. Nos convide, porque... Claro, lógico, a gente não vai se lançar. Alô, e aí, tem espaço? Não, a gente também sabe que a gente ainda se fale muitas vezes em vida para depois falar da morte. Depois de morrer, a gente faz outro podcast. Escuta só um casinho que aconteceu. Um senhor do hotel nos patrocinou o hotel. Eu não conhecia o senhor. Ele estava encostado assim, eu não acredito. Eu não acredito em espírito, não acredito em fantasma, E todo mundo meio constrangido, porque já me conhece. Eu cheguei e disse assim: senhor, me desculpe, nós não lhe perguntamos isso. Todo mundo olhou para mim e segundo, quando o senhor morrer a gente se encontra. Rosa, é o dono do hotel que te deu o... Mas por que ele foi agredido? O que ele tá falando, né? Por que ele foi mal educado? Lembra de uma vergonha que vocês passaram? Porque eu não faço, né? Você fala, quem passa vergonha... Não, mas é isso. Não, a gente não... Ali. Nós temos essa liberdade, né? Isso porque as pessoas... Que a gente realmente... Nós não temos problemas, o preconceito vem, né? E como o pessoal diz, o pessoal, vai caçar, fantasma não existe. Nós com a viatura, né? Eu caço também padre e pastor pedófilo. E médium agora também, né? Médium também pode, quer dizer, o pessoal se perde. Né? Nós não temos problema, sabe, pra enfrentar. Porque a gente sabe, nós sabemos o nosso propósito. Sabe, a gente tá tranquilo na nossa caminhada, sabe que não é nem uma pedrinha, é um pedacinho da pedrinha do Einstein, entendeu? Mas é uma situação que a gente tem essa clareza da nossa existência. E nós temos um lema: respeito ao sobrenatural, sem afrontar e sem julgar. Esse é o lema do Caça Fantasma Brasil. Qualquer lugar que nós vamos, ou é um fantasma, é um espírito, seja o que for, nós vamos com postura e respeito. Ninguém afronta, ninguém entra em debate, ninguém ameaça eles. A gente vê o que eles precisam e dá para eles. Porque não adianta eu chegar lá ver um espírito e o espírito ser de uma religião e eu rezar em outra. Não tem a sintonia. Quer dizer, eu já rezei música católica, umbandista, já cantei músicas, porque a pessoa era músico, já evangélica. Então,
tu leva a tua história e a tua fé. Cabe a nós respeitar a história e a fé da pessoa, para que eles deixem pesado, né? E agradeço muito vocês, a conversa foi muito boa. Foi muito legal. Muito obrigado. Muito legal. E quando quiser, estamos à sorte. Muito obrigado, gente. De novo, obrigado. Boa sorte, que vocês continuem crescendo lá no canal e alcançando cada vez mais gente. Porque eu acho que é um trabalho muito legal que vocês fazem. Verdade. Tá bom? Obrigada. Compartilha. Vai, compartilhar Claro, você. compartilhar o Caça Fantasma no Brasil. Obrigado, gente. Isso aí, né? Obrigada. Abraço. Falou. Valeu. Pronto. Pode ir.